Olá! Então, eu queria criar, um espaço virtual, um diário virtual, na verdade, em que eu comente um pouquinho sobre as minhas impressões sobre a Lei 15.100 de 2025, que ela trata sobre a proibição do uso do celular dentro da escola. Eu sou professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco. Nosso semestre letivo de 2025 iniciou no último dia 24 de março de 2025 e durante os meses de janeiro e fevereiro nós estávamos em processo de finalização do ano letivo de 2024, que foi o período em que a lei foi implementada. De imediato, ela não foi aderida, não foi implementada no nosso espaço de trabalho, devido a demora de sentar, de ter reunião e de que a gente definisse diretrizes dentro do espaço escolar que a gente orientasse os estudantes em relação ao não uso do aparelho em sala de aula, E tome-se aí a sala de aula como todo o espaço escolar, o pátio, os corredores, então toda a escola, E essa discussão no colégio ela acabou ficando para o retorno do ano letivo de 2025. Esta foi a primeira semana em que a lei foi implementada de fato no colégio. Dia 24 iniciou-se o ano letivo, dia 25 com aulas com as turmas do ensino fundamental e do ensino médio. A minha primeira percepção sobre, eu tive aulas com a turma do fundamental e do ensino médio na segunda e na quinta-feira, e o que eu notei até então dentro das minhas aulas, ali dentro da minha sala de aula, que foi algo tranquilo. Não vi estudantes tentando burlar a proibição, no caso a lei que está em vigor, nem tampouco propostas indecentes de uso. Também não vi estudantes, de certa forma, tentando ali no miudinho, no escondidinho, utilizar o aparelho em sala de aula sem que fosse para fins pedagógicos. Teve uma situação engraçada também, de que eu precisei, apliquei uma atividade na turma e disse que ia disponibilizar a atividade em PDF para os estudantes. E pedi ao representante da turma, que me passasse o número do WhatsApp para que eu pudesse viabilizar a passagem, do material. E a aluna de prontamente ela veio, isso sem maldade nenhuma, nesse sentido, com um aparelho celular para registrar o número do meu WhatsApp. E eu olhei assim para ela e fiz, não é exceção. Ela, professora, mas é para fins pedagógicos? Eu, não. No caso, eu só vou passar a atividade para vocês depois do meio-dia, quando for o horário que eu sei que vocês estão fora do colégio. Porque no dia eles não iam ter integral, porque na parte da tarde estavam acontecendo formações para os docentes da instituição. E, de fato, eu pedi que ela guardasse o aparelho dela, não vi como uma tentativa de burlar a lei, nem como uma tentativa de, eu vou me aproveitar de um momento para utilizar o aparelho. Muito pelo contrário, foi super tranquilo, Ela entendeu a situação, prontamente guardou o aparelho dela e eu cumpri com minha promessa de, ao final da manhã letiva, quando todos já estivessem fora do colégio, eu enviei o material para que ela pudesse distribuir com os estudantes da sua turma. Ana Paula, por que você não colocou no Drive, no Google Drive dos estudantes? Porque esse ano eu optei por não ter o Google Drive. Até então eu não vi uma utilização assim com mais contundência da minha parte, um uso mais frequente. Então eu optei por não, neste primeiro momento, pelo menos, não utilizar o Drive como recurso para disponibilizar material para os estudantes.
e até então funcionou super bem. Outro caso, eu tenho alguns estudantes de PIBID que estão desenvolvendo seu estágio de PIBID no colégio, e que eu atuo como supervisora da turma, né, dessa turma do último edital 2024. E alguns estudantes, eu também, talvez uma falta de comunicação minha, não os avisei de que durante a reunião, né, ficou acordado de que, de fato, o celular estava proibido dentro da escola, a não ser para fins pedagógicos, e quando esses fins pedagógicos fossem evidenciados, os estudantes iriam saber para providenciar, para trazer o aparelho, né, aqueles que optarem por não trazer o aparelho para o colégio. Nós não passamos até então, não há orientações específicas que eles deixem o celular dentro dos armários, dentro da mochila, ou deixem em casa. A única questão que nós pontuamos no momento foi dizer que de fato estava proibido, né? Então o estudante poderia entender como: tenho que deixá-lo desligado, ou tenho que deixá-lo no silencioso, no modo avião, que seja dentro da minha mochila, ou tenho que deixar o celular em casa, né? O que não é um caso muito recomendável para todos, porque tem estudantes do ensino médio que saem das aulas e vão para cursinhos, tem outras atividades, né, que não ser fora do colégio, então ambientes em que eles têm o uso permitido do aparelho, né? E aí alguns estudantes do PIBID deixaram o celular em cima da mesa e eu rapidamente pedi que eles guardassem, né, que eu avisei, né, que tinha esquecido também, mas que os professores também acordaram de evitar utilizar nos espaços coletivos, né, em que os estudantes estivessem circulando e vendo que o professor está utilizando ali o aparelho dentro da sala de aula, né? Porque até então, no meu entendimento, a lei é voltada para os estudantes, né? Então ficou acordado desse jeito. Então os professores não vão utilizar o celular, né? A princípio não poderão utilizar, mas não é pelo que eu entendi, não é uma imposição, mas um acordo para, de certa forma, incentivar os estudantes a, olha, não tem ninguém utilizando, né? Não tem para que você utilizar também, tentar burlar e tal. Eu não sei como anda a situação nos corredores, durante os intervalos, eu ainda não tive informações a respeito desse uso. Mas uma coisa engraçada, né? Um estudante estava com um baralho nas mãos e eu falei assim para ele na brincadeira: eita, na hora de guardar o brinquedo, hein? Ele: professora, é porque, já que não pode utilizar o celular em sala de aula, então estamos buscando estratégias, né? Enfim. E fora isso, né, da questão da situação com os PIBIDs, né, eu precisei enviar uma mensagem e eu avisei para eles: gente, estou enviando uma mensagem para uma estudante que está presa no trânsito, que era uma estudante do PIBID, só para dar alguns direcionamentos em que local eu me encontrava no colégio, né? Ela poderia ter me encontrado? Talvez sim, mas eu preferi dar essa resposta, até porque era uma atividade que precisava ocorrer ali durante as aulas, durante o momento em que eu estivesse na sala de aula, tá? Então, não teve nenhum problema em relação a isso. Na turma do fundamental, que talvez fosse um problema um pouco maior por eles serem pequenininhos ainda, sexto ano, pequenininhos, crianças, eu falei para eles, né, relembrei, né, sobre a lei, sobre a proibição do uso do celular em sala de aula, e eles disseram, a maioria, né, não, professora, tudo bem, a gente sabe, na minha antiga escola já era assim, já não se podia utilizar. Eu venho de uma escola que era proibido entrar com celular em sala de aula, né? Não proibido entrar com celular na escola, mas o uso em si, mesmo durante o horário do intervalo, já não era permitido, tá? Então, o que eu tenho sentido de uma forma geral são duas turmas, as turmas com quem eu estou esse ano, uma turma do ensino fundamental, uma turma do ensino médio. São estudantes que estão super tranquilos em relação ao uso do celular dentro da escola. Não tenho notado aquela angústia, aquela ansiedade por usar o aparelho, ao mesmo tempo que eu não tenho informações sobre o que acontece fora daquele espaço da sala de aula em que a gente se encontra separado turma por turma, não é? Quando o grande grupo está junto.
Hoje, inclusive, teve festa de carnaval no colégio, eu não pude participar. Também vou saber depois como foi o comportamento dos estudantes em relação ao não uso do celular, né, do aparelho celular, em um momento de festividade, né, de uma atividade festiva dentro do colégio, tá? E é isso, né? Semana que vem eu vou ter 3 dias letivos de aula, né, com estudantes em sala de aula, e mais alguns dias dentro do colégio com outras atividades acadêmicas, e vou tentar me inteirar sobre como é que está esse não uso do aparelho celular sem fins pedagógicos dentro do colégio.